Continuamos lendo o livro, né, Amanhecer de uma Nova Era, do nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco e faz parte de uma série de livros que trata especificamente sobre todo esse processo de transição planetária. O grupo espiritual que nós acompanhamos no livro, eles acabaram de ter uma reunião, né, de apresentação para o início de novos trabalhos, né? E essa palestra, né, essa apresentação terminou e ficou mais ou menos claro que eles vão, nesse momento, se preparar para trabalhar junto a uma instituição espírita específica, né, que passa por dificuldade. Podíamos perceber-lhe a grandeza moral, embora a discrição e a simplicidade com que se movimentava. Mais alguns conselheiros do mesmo setor formavam um séquito fraterno que conduziu o visitante ao lugar de destaque à mesa diretora. O silêncio fez-se natural, enquanto penetrante harmonia vibrava no recinto inundado de sua claridade. Aroma delicado espraiava-se agradável e, após a prece emotiva proferida pelo nosso irmão diretor, teve início a solenidade. Depois de algumas palavras convencionais, o respeitável benfeitor elucidou-nos, sem retórica bombástica, nem elogios habituais dispensáveis, como ocorre na Terra. Temos a imensa alegria de apresentar-vos o irmão Evandro, que nos traz oportuno convite revestido de certa gravidade. Nosso benévolo amigo elegeu a nossa comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável dedicada a Jesus, sob o patrocínio do Cantor de Deus, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Sem mais delongas, ouçamo-lo. Dirigindo-se à tribuna, o amorável amigo saudou-nos com voz musical em nome de Jesus, explicando-nos: não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, particularmente os servidores do Mestre nas hostes do Espiritismo contemporâneo. Depois de longa noite de perseguições que sofreram os seus pioneiros e apóstolos, assim como dos significativos testemunhos, o movimento expande-se de forma surpreendente, oferecendo no Brasil, em especial, a concretização da promessa do amorável Mestre a respeito do Consolador. Inúmeros fatores vêm contribuindo para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. E é um momento muito significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus e da mortalidade do espírito. Declarações respeitosas são divulgadas sofrendo bombardeio do ateísmo sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição das suas crenças. Alguns aquinhoados com prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na causalidade inteligente do universo e na realidade da vida de ultratumba. Depois de haverem penetrado nos arcanos das micropartículas, assim como do macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional que não seja a do Criador. Concomitantemente, porém, a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento, apoiam-se na violência e uma vaga de loucura varre o orbe, ameaçando-lhe
à estrutura moral e espiritual. As aberrações multiplicam-se e os ídolos da alucinação e do despautério arrebanham as multidões hipnotizadas que se entregam às mais estranhas e assustadoras condutas. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelecem-se os terríveis e assustadores processos de obsessão que produzem considerável prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade aturdida, que perdeu o conceito sobre os valores espirituais já não mais aceitos. Nesse momento, o mensageiro do amor silenciou, facultando-nos absorver as suas considerações de imediato prosseguindo. O destempero da cultura é alarmante. Enquanto o culto do prazer, sob todos os aspectos considerados, ultrapassa tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento nos diferentes períodos da história. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis e o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação, que derrapam na criminalidade de vários porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos entorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio, das drogas ilícitas. Sem qualquer sentimento masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes, carnais, com as exceções naturais, que alcançaram, pela tecnologia, os astros, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. É nesse momento que a mensagem de Jesus, desvelada pelos imortais, apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. Eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do Evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. As defecções sucedem-se de contínuo e as quedas pessoais alarmam os neófitos que se estão aproximando com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente por meio do vigor do exemplo pessoal. Os desencarnados que exploram os torvos no intercâmbio doentio desfrutam dos espaços mentais desses desavisados para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando não podem alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes, para os transformar em pedra de tropeço, formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos, que atendem à sua vaidade e perturbam a boa marcha da saudável divulgação da fé renovada. Infelizmente, as diversas correntes, filhas da perturbação e do orgulho, esgrimem o ódio e a calúnia, transformando o campo de trabalho edificante em sítio de combate destrutivo. Novamente silenciou, e pudemos perceber-lhe a emoção na voz e no pranto, prestes a escorrer da comporta dos olhos. Prosseguindo, expôs: todos nos rejubilamos com o crescimento e a aceitação do Espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que lhe aderem aos postulados, por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias e pessoas desprovidas de bom senso,
facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitadas. E natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à sua divulgação e vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais, e logo esmaece o júbilo e surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das suas sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal, e aparecem os partidos na grei, as dissensões infelizes, as deserções. Por isso, meus irmãos, é fundamental que estejamos muito, mas muito atentos a tudo que ocorre ao nosso redor, a todas as formas, pensamentos que surgem na nossa mente, as situações que de repente parecem surgir para nos desequilibrar, para nos irritar, as pequenas desavenças que percebemos entre companheiros de trabalho, entre companheiros de luta, porque essa é uma das formas que a espiritualidade, ainda empenhada em tentar deter o progresso da Terra, tenta se fazer presente para conseguir o seu intento. Então, mais do que nunca, paciência, boa vontade, indulgência, atenção, o famoso vigiar e orar tem que estar na primeira linha das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, porque há muito trabalho a ser feito e ainda há muitos irmãos que não compreendem a magnitude e a felicidade que podem alcançar participando de todo esse planejamento de crescimento, de modificação de egrégoras, de modificação de estado vibracional que envolve a transição planetária.